Bom, como começou e assim, a inspiração da senhora para começar a fazer os cordéis? Eu não sou cordelista nata. Eu sou poeta de poesia de versos livres. Versos livres e lírico. Na verdade, o meu forte é esse. Eu não tenho nenhum livro editado em relação a essas poesias que é o meu forte. Né? Mas a minha paixão foi muito grande em relação à poesia popular. Porque a minha vida foi escutando cordel. Meu pai, quando eu era pequena, ele me acordava recitando cordéis. Ele aprendeu a ler através da literatura de cordel. Ele lia a Bíblia cantando com curso de literatura de cordel, porque ele aprendeu a ler através da literatura de cordel. E isso, a minha paixão foi sempre na minha cabeça. Faço versos livres, tenho esse dom de escrever poesias e líricas e versos livres. Por que não fazer um cordel com a história do meu pai? Minha intenção era sempre essa. Aí quando eu fiz o primeiro cordel, que é esse aqui, que é a história do meu pai, que é a cartilha de ABC do meu pai, o folheto de cordel, né? Aí daí eu fiz outro, que esse não é o segundo, esse é o terceiro, meu nome não é comum. E o segundo, cadê ele? Foi Santa Maria, exemplo de mãe. São os únicos cordéis que eu tenho feito, que eu escrevi. Para você ver que eu não sou uma poeta, uma cordelista nata, né? Eu sou mais poeta de versos livres. Cordel é minha paixão, não vou parar por aqui no cordel, porque eu acho que cordel não deve morrer. Eu fiz um acróstico que tem a sigla da Unicordel, que é União dos Cordelistas de Pernambuco, né? E essa sigla Unicordel, eu fiz um acróstico que é unir palavras no fonema sem dilema, inspirar sonhos, contar histórias que para ouvir vale a pena. Oxalá que nunca cabe, riqueza nordestina, dotada de cultura, elixir das tristezas, lacuna da vida preenchida com candura. Unicordel. Eu acho que isso tem dizendo tudo, fazer o que é realmente o cordel que deve ser na nossa vida. Porque vem das nossas raízes, apesar do cordel vir de Portugal, mas é através do homem da terra, daqui, do Nordeste, do sertão, que através do cordel escreveu suas histórias. Vocês querem que eu leia o meu primeiro cordel? Eu tenho uma falha em mim, eu não decoro. Algumas coisas eu não decoro. Prezado leitor ou amigo, te peço muita atenção. O que te relato agora saiu do meu coração, juntando rima com rima ao meu pai com essa benção. Eu vou contar a história de um cabra nordestino, a história do meu pai, quando ainda era menino, aprendendo a ler cordel, caçou todo o seu destino. A vida do nordestino é vida sacrificada, se não é seca, é enchente, que nos deixa sem nada. Muitos viram retirantes, seguindo pelas estradas. Nasceu no interior brabo, Emiliano ele é, cresceu sofrendo a fome lá para as bandas de També, onde a seca tudo arrasa e o gado não fica em pé. Advogado ou doutor, Emiliano não seria, sem dar uma de rogado, foi vivendo com alegria, tendo a vida sossegada dia e noite, noite e dia. As noites de També, como as noites do sertão, do chão se vê as estrelas, brilhando igual lampião, feito festa animada, lembra a noite de São João. Brilhando ficava mesmo, Emiliano escutando, a querida irmã Zefa a um cordel recitando, sob a luz da lamparina, a todo mundo contando. Tem história de trancoso, de soldados jogador, de calar os cão dos mortos, papagaio falador, gato a descomer moeda, justiceiro traidor. Era Chicória, Jungrilo, Cangaceiro Lampião, tinha Pedro Malazarte e o padre Cício Romão. Emiliano escutava, prestando muita atenção. Como era bonito ver aquelas letras dançando, tinha um A, o B e o C que ia se transformando, sua mente se envolvia e ele ia decorando. Aprendeu a catar palavras, das letras fez a colheita, aos poucos compreendendo o que a cartilha receita, vendo sílaba por sílaba e a palavra sendo feita. Ele nunca precisou de nenhum curso integrado, pois através do cordel viu o mundo transformado, de um simples analfabeto virou um homem letrado. Aos filhos nunca privou de ter o conhecimento, sempre achou que a leitura traz o esclarecimento, ficou orgulhoso dos filhos com diplomas e talento. Daí a história de um, dentre muitos da nação, e isso não é de hoje, vem de muito tempo então, mostrando que o homem pobre tem cultura e educação.
Vivemos de nossas lutas, somos um povo guerreiro, transformando tudo em festa, dedicados por inteiro. Meu exemplo é meu pai, mais um forte brasileiro. Muito bonito. Porque foi através, a minha paixão do cordel foi através dessa história do meu pai, que ele realmente aprendeu a ler através da literatura de cordel. Ele conhecia a palavra vaca em qualquer canto, ele lia a palavra vaca, mas não sabia que era feita com V-A-C-A. Ele sabia, é vaca. Mas que letra que era? Não sei. Ele aprendeu, ele foi alfabetizado mais pela minha mãe, depois que casou. Mas ele lia. Foi através do cordel que ele, assim, olhando a irmã, e a irmã lendo, e ele sabia que ele gravava a figura da palavra. E isso eu aprendi a ler. Aí eu tenho que contar essa história. Com certeza. E esse folheto de cordel foi utilizado no Colégio Anido Gonçalves, pela professora. Tem outra escola do interior que também utilizou esse meu cordel, não lembro agora o momento, para mostrar aos alunos que não é preciso ter um curso, uma escola particular, bem paga, não é preciso ter bons livros, os melhores professores, todos os professores são bons, basta você querer aprender. Você vê, meu pai não teve escola nenhuma, só o interesse dele que fez ele aprender a ler e escrever. Quando a senhora começou a se interessar pelo cordel, a união dos cordelistas, você ainda sentiu algum preconceito na família, em algum lugar, por a senhora ser mulher, chegar até lá? Foi difícil ou a senhora não teve nenhuma timidez, porque na sua origem aprendeu com seu pai e deu mais coragem à senhora para enfrentar qualquer um preconceito? O preconceito não tem, porque assim, eles querem, estão resgatando, assim, por ser mais cordelista homem do que mulher, aí não tive nenhum preconceito, né? Foi até bem recebida, porque eles queriam mais cordelistas mulheres, né? Não queriam, assim, tem muitos homens, aí ele podia aparecer mulher, assim, a única, eu acho que o único tabu em relação a mim, a minha família, sou de família cristã, né, católica cristã, e a gente tem um segmento assim, e esses locais que geralmente se tem os recitais, são geralmente bares, um mundo às vezes muito boêmio, poeta, é um mundo muito boêmio, e eu tenho essa limitação em relação a isso. Eu não frequento muito os recitais do Recife, por ter coisas que não convém à minha índole cristã, né? Aí eu tenho essa limitação em mim, mas em relação às pessoas de fora, não. Eles foram muito, a gente foi muito bem recebida, muito bem incentivada para que eu continue no cordel, apesar do meu forte ser verso livre. E por isso que por esse incentivo, eu consegui fazer mais 2 cordéis, ainda tenho em mente outros títulos para fazer. Eu tenho incentivo em casa do meu esposo, né? Meu esposo está sempre, ele disse que gostava muito de Patativa da Saré, mas depois que eu comecei a fazer cordel, ele esqueceu o Patativa da Saré. Aí, mas eu tenho esse incentivo aqui em casa, mas o tabu realmente é frequentar os ambientes dos cordelistas, né? Por ser um mundo muito boêmio e minha cultura, minha índole cristã limita a isso. No cordel, tem cordelistas que sobrevivem só do cordel. No caso, a senhora vende os cordéis, como é que é o procedimento? Olha, existe assim, cordel, na mão do poeta, é muito mais barato. O cordelista faz o cordel por amor. Vende por amor, né? E quando você, não dá para sobreviver com cordel, mas que você faça cordel um por dia. Você tem que andar muito, tem que pisar muito, andar muito, tem que correr. E aí como dizem, os atravessadores ganham muito mais do que os próprios cordelistas. Você vê nos locais de turismo, como Alto da Sé, Itamaracá, Feira de Caruaru, você compra o cordel a R$ 2,50. Na mão de um poeta é R$1. Às vezes você pode achar que o valor é irrisório, né? Mas é isso, não é que eu não dê valor à minha poesia. Posso vender a R$1, R$1,50. Não é que eu não dê valor à minha poesia, dou valor à minha poesia. Mas a minha vontade maior de vê-la no mundo
é maior do que o dinheiro que ele possa me trazer. Por isso que a gente não barateia o valor dele. Não pelo fato de não desvalorizá-lo, sim porque a gente quer espalhado. A gente quer o cordel. É bonito ver assim, alunos interessados em cordel e conhecer uma coisa tão desconhecida. Que na verdade era para ser... Aprender a escrever cordel devia ser matéria obrigatória nas escolas. Como a senhora foi descoberta pela Unicordel? Foi justamente na Bienal do Livro, onde eu estava no stand do NAC, que é o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, onde eu trabalhava, né? Aí lá, logo próximo ao stand do NAC, tinha o stand da Unicordel, com poesias, né? Pronto, o Unicordel eu cheguei lá para ver os cordéis, já cheguei, eu fui me cantando com os cordéis, com tudo, eu passava em casa. Eu não tinha feito nenhum cordel ainda, só versos livres. Foi quando a minha amiga que estava lá, Daisy, a minha amiga Daisy estava ao meu lado, disse assim, ela também é poeta. Começou a fazer acróstico para os amigos, poesias em casa, para mim não me considerava esse nome poeta, já era muito pesado para mim. Isso faz mais de 10 anos atrás, né? Não, menos uns 8 anos atrás, mais ou menos. Aí ela chegou lá e fez, é poeta. Ele fez, não, eu sempre andava com um caderninho, aí eu fiz... Não, eu escrevo. Ele fez, escreve, eu só escrevo mais acróstico. Sabe o que é acróstico? Então faz o seguinte, a gente vai dar a tarefa, não, vou dar o desafio de você fazer um acróstico com o nome da nossa instituição, que foi eu que recitei o Unicordel.